dia! Muito bom estar aqui com vocês novamente. Boa noite, auditório! Oba, que gostoso! Obrigado pelo carinho, muito obrigado. Muito boa noite a você que está em casa. Está começando mais um Nossa Noite. E eu espero que vocês aqui se divirtam, que você de casa se divirta muito. Gente, hoje eu recebi uma mensagem, foi uma coisa interessantíssima. Muitas pessoas parabenizando pelo programa, muitas pessoas ligando, aquela coisa toda de estreia. Mas eu recebi uma mensagem muito interessante. A pessoa dizia o seguinte: imagina se você de casa, ou vocês aqui do auditório, tivessem num determinado momento, como suposição, Deus descesse na terra, descesse agora. E quando ele desce, ele diz: olha, você só vai ficar com as coisas que você hoje agradeceu. Por exemplo, se você agradeceu pela tua família, você vai ficar com a sua família. Senão ele vai levar embora. Não precisa, você não agradeceu, então você não precisa da tua família. Se você não agradeceu pelos seus bens materiais, ele vai levar embora. Se você não agradeceu pela sua saúde, ele vai tirar a sua saúde. Com o que é que você ficaria? Com o que é que eu ficaria? É interessante essa situação, né? Com o que é que a gente ficaria se Deus descesse à terra e levasse tudo aquilo que porventura a gente não agradeceu? Para e pensa. Nós temos só razões para agradecer todos os dias. Pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa casa, por tudo. Só temos razões para agradecer. E vamos começar como este programa tem o propósito de começar, adorando a Deus, louvando com Willy Gregory. Aleluia, Pai do céu. Aleluia, Pai, Pai, Pai. Aleluia, Pai do céu. Aleluia. Quando eu olhei no espelho, Pai, eu não vi nada de mim. Quando eu olhei na janela, a paz de Cristo veio, enfim. Quando eu saí pelas ruas, Pai, moveu montanhas por mim. Quando eu saí pra viver a paz, você
Muito bom, William Gregory. Mais uma vez, uma satisfação de recebê-lo. É um prazer estar aqui, Rinaldi. Obrigado, querido. Essa é uma canção de composição sua? Essa é uma canção de composição minha, exatamente. Indo no caminho do seu pai, né? Para quem não sabe, o William Gregory é filho do Peninha, grande cantor e compositor Peninha, né? Compositor de sucesso na voz de grandes artistas. Sim, meu pai foi um grande incentivador de tudo isso, né? Depois que ele entendeu que eu comecei a cantar pro Senhor, ele ficou muito feliz que hoje meu pai serve a Deus também, serve a Jesus Cristo. Então é uma grande bênção estar aqui. Que maravilha. Primeiro ele te incentivou na carreira, porque certamente você ficava observando seu pai compondo, né? Seu pai cantando, e depois você o incentivou para levá-lo para a igreja. Sim, com certeza a parte musical me influenciou muito na vida. Mas eu antes trabalhava no mercado financeiro, não tinha nada a ver com isso. Mas depois que eu me converti, Deus começou a trazer para esse lado, Ele começou a incentivar e tudo aconteceu, foi muito diferente. Hoje eu creio que tudo que meu pai herdou, tudo que meu pai ganhou, tudo que meu pai conquistou, agora eu recebo como herança e dou pro Senhor. Amém, glória a Deus. Obrigado, viu, por ter vindo. Muito obrigado a você. É sempre uma honra receber você e que Deus te abençoe ricamente. De que igreja você é, William? Eu não é uma igreja denominacional, é uma igreja que chama Ministério Cristão Alfa e Ômega em Alphaville, São Paulo. Maravilha. Maravilha, sucesso pra você. Deus te abençoe. Viu? Muito obrigado. Um abraço, Reinaldo. Obrigado, valeu. Obrigado. Mais palmas para William Gregory. Muito legal, né? Gente, hoje, aqui, agora, no nosso palco, o quadro No Alvo. Eu começo o quadro de hoje garantindo para você que o nosso convidado mexeu com muita gente ao longo da vida, das crianças até os adultos. Eu vou falar de uma pessoa, de um personagem, de um mensageiro, alguém que viveu no glamour do estrelato, mas acabou se perdendo pelos caminhos da vida. Sua história é tão contagiante que envolve humor, suspense e drama. Um roteiro digno das telas do cinema. E foi mesmo parar nas telas do cinema. Sucesso de bilheteria em todo o Brasil, inclusive concorrendo ao Oscar. Para ajudar a contar esta história, melhor do que ninguém ele, o nosso eterno Bozo, Arlindo Barreto. Muito boa noite, Arlindo Barreto, meu querido amigo e convidado, pessoa que eu amo, admiro, mas que hoje está aqui na minha frente para um quadro que eu não posso poupar. Eu preciso, e os meus convidados, os jornalistas e convidados, precisam instigar, porque nós queremos conhecer a sua história a fundo. Não tenha peninha nenhuma. Manda bala. Do meu lado direito, eu tenho aqui a Letícia Radaik, né? Letícia Radaik é especialista, trabalha com desenvolvimento humano através da grafologia. É uma grafóloga, é isso, Letícia? É isso mesmo, eu sou grafóloga, trabalho com a ciência que estuda a personalidade das pessoas por meio da escrita. E eu quero desde já muito agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, com todos vocês e com o nosso Bozo, né? Eterno Bozo. Nós é que agradecemos a sua presença, viu? Ai, meu Deus do meu lado esquerdo eu tenho a Thelma Emerick. Thelma Emerick também, ela que é jornalista, radialista da Rádio Disney e locutora do SBT, além de atriz, né, Thelma? Isso mesmo, Rinaldi, boa noite. Oi, plateia, tudo bem? Ai, coisa bonita. Gente, que delícia estar aqui com vocês hoje, é um momento muito especial, quero desejar boa sorte, que Deus abençoe muito. Amém, você também, Thelma, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Muito bonita a Thelma no vídeo, né? Mulher bonita, uma voz bonita. Ela é linda. Obrigada, gente. Linda. Fiquei vermelha E também agora. aqui do meu lado esquerdo, meu amigo, ele que também é jornalista, é repórter, apresentador e diretor de televisão, Thiago Gardinali. Alô, Rinaldi, auditório, telespectadores, obrigado pelo convite, Rinaldi. Agora, eu quero saber se aqui a gente vai falar a verdade ou se é para morder e assoprar, porque eu realmente tenho aqui dados e informações polêmicas
acerca da vida deste senhor Arlindo Barreto. Eu quero saber se você permite que nós possamos abordar esses assuntos aqui na entrevista, ou se é uma entrevista mais light, aí também não tem problema, viu, Renato? Não só eu permito, como você está aqui para isso. Nós queremos conhecer a vida do nosso convidado a fundo. Tá, podemos perguntar, qualquer pergunta. O que quiser. Tá liberado Todos aqui estão... Quero ver você me deixar constrangido, Ferdinando. E não esquecendo que nós também temos o nosso convidado misterioso. Será ele um homem? Será ele uma mulher? Ela uma mulher? Não sei. Eu sei que o convidado ou convidada misterioso é alguém que fez parte ou faz parte da vida do Arlindo Barreto. Pode ser inclusive um grande desafeto. E eu que conheço bem o Arlindo, prefiro que seja alguém que ele goste bastante, porque senão vai sair faísca aqui no programa, né? Só tem você. Bom, Arlindo, está preparado? Sim, claro. Posso perguntar o que quiser? O que quiser. Eu desafio a todos a me deixarem constrangido. Então, no quadro, no alvo, Arlindo Barreto. Para começar o quadro, a Letícia Raidak, ela, como eu disse, é grafóloga e você estuda, né, Letícia, através da escrita, você estuda o comportamento humano, a personalidade, e eu queria que você falasse um pouco mais do seu trabalho para nós apresentarmos o estudo que você fez da assinatura do nosso convidado. Isso. A grafologia é uma ciência, né? Não é adivinhação nem nada. A gente faz o estudo através do movimento gráfico, porque todo movimento que a gente faz na escrita é para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Só que cada um desses movimentos revela uma coisa muito interior da pessoa, até aspectos bem inconscientes. Então é legal porque por meio da escrita a pessoa não consegue, ela fica praticamente nua, né? A gente vai bem a fundo e não tem como enganar um grafólogo. O grafólogo de verdade sabe bem se você está falando a verdade ou não. Você, inclusive, é criadora de um método, né? O método Raidak. Isso. É isso? O método Raidak é uma união da grafologia com o enneagrama. O enneagrama é também uma ciência que estuda a personalidade, descoberta aí de muitos anos atrás pelos antigos egípcios, e que em união com o enneagrama a gente consegue traçar um caminho de melhoria para cada pessoa, para cada indivíduo. E aí, através desse sistema, você consegue, além de falar as características, de o que ela pode fazer para melhorar, que esse é o que todo mundo quer, né? Como melhorar. Maravilha. É tá vendo, Arlindo? Você está na frente de pessoas que estudaram a tua história e você está na frente de uma pessoa que estuda comportamento humano, estudou sua assinatura. Inclusive, o método dela é aplicado no FBI americano, na localização de serial killers, através das cartas, através das ameaças, através de tudo. Os grafólogos, através desse método, conseguem determinar que tipo de pessoa os detetives, os investigadores vão localizar. Você já percebeu que o nosso convidado é uma pessoa muito culta, muito inteligente, e que nós estamos aqui com um grande artista e também uma pessoa cheia de história. Vamos seguir com o quadro no alvo, vendo o estudo da grafologia que a Letícia fez sobre o Arlindo Barreto. Vamos ver. A assinatura de Arlindo Barreto diz que ele é uma pessoa receptiva, amável, sensível e de contato fácil. Traços de dignidade, honra, brio, amor próprio e desejo de ser reconhecido. Sentimento interior de insegurança por pensar que um dia pode perder tudo que possui e voltar ao estágio anterior. Medo da privação ou da falta. Confere, Arlindo. Traços de dignidade, honra, brilho, amor próprio, desejo de ser reconhecido? Sim. Mas sentimento interior de insegurança, de poder pensar que um dia pode perder tudo que possui e não possui nada. eu já abri mão de tudo. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo e venha. Ele está dizendo só uma sacola. Então, não tem medo de perder nada. Mas talvez esse seja o seu perfil e você agora não tem mais a razão de ter medo, porque já colocou os seus caminhos na mão do Senhor e Ele te conduz. Sim, e voltar ao estágio anterior, impossível. Quem conhece Jesus não volta para trás. Mas isso nós vamos saber mais durante a tua entrevista. Então, vamos lá, o primeiro tema
Medo de privação, de falta. Eu aprendi vivendo muito e Jesus me ensinou a vivendo muito pouco. Então não tenho esse medo. O primeiro tema fala sobre a sua vida. Arlindo Tadeu Barreto Montanha de Andrade nasceu em maio de 1953, na cidade de Ilhéus, na Bahia. Desde muito pequeno era diferenciado. Foi coroinha, mas gostava mesmo era das piadas de padre. Ao paquerar uma moça, durante uma missa, tropeçou e, sem querer, colocou fogo na batina do padre. Desistiu de ser coroinha e nunca mais voltou. De vergonha. Matriculou-se em diversos cursos superiores, mas não terminava nenhum. Tentou ser médico, psicólogo e biólogo. Fez cursos de teatro, balé clássico, jazz, sapateado e canto. E acabou optando, aos 26 anos, pela carreira de ator. Exato. Filho de uma das maiores atrizes da geração, Márcia de Windsor, Arlindo Barreto, desde muito novo, acostumou-se com o mundo da televisão e dos holofotes. Arlindo Barreto, você acha que ser filho de uma tão prestigiada atriz foi o que mais influenciou na tua carreira como ator? É claro que sim. E o palco também influenciou muito. Por quê? Juntando os dois, eu tinha uma mãe que era uma beleza, uma mulher lindíssima, que foi considerada a mulher mais elegante do Brasil durante 8 anos consecutivos. Modelo predileta de Gucci, Balmain, Yves Saint Laurent, Hugo Rocha, Denner aqui no Brasil. Ela era impecável, irrepreensível no falar, no agir. Ela era aquilo que as pessoas viam na televisão dentro de casa. E eu me apaixonava por ela. Ela, sem dúvida, é uma mulher muito elegante. E nós separamos. Eu dizia, quando fiz a faculdade de psicologia, que eu tinha um complexo de Édipo. Eu chamava de Jocasta. Ah, Jocasta, minha Jocasta. Pegava ela no colo e brincava com ela. E ela, lindinho, para, me solta no chão. Como que eu vou soltar a minha rainha, a minha beleza? E foi muito lindo o nosso relacionamento. E no palco, o encanto. O encanto porque eu via aquela dama elegante entrar e sair, ia entrar no camarim. Quando ela saía do camarim, ela saía uma bruxa com o nariz assim. E eu, meu Deus, que medo. Olha, era mágico isso. Depois ela entrava no camarim de novo e quando eu ia lá, assim, abria a porta com medo, achando que ela realmente havia se transformado. Lá estava a minha mãe. Oi, lindinho. Você gostou do trabalho? Uma grande atriz que você desde cedo aprendeu a admirar, a respeitar e também a conviver com esse mundo dos holofotes, né? Nós separamos um VT dela e queremos que você acompanhe com a gente. Vamos ver. Mas olha, querida, agora falando muito sério, tudo isso a respeito do Roberto é fofoca, viu? Porque eu não tô afim dele, é verdade, não tô mesmo. Eu acho isso uma pena, Joana, porque ele é charmoso, ele é simpático. Mas, Vitório, que lugar lindo é esse? Ah, é bonito, sim, Joana. Olha, tem uma piscina lá em Riva, tem até lugar pra gente lavar os pés. Cada passo que dei ou não dei, cada gesto que fiz ou não fiz. Telefona pra ele agora e vê se está lá. Depois, querida. Ele deve estar dormindo agora. Cláudio, o que há? Eu não estou entendendo nada muito bem. Não estou bem convencida de nada. Quer telefonar? Está bem, querida. Como seu só de hoje, todo mundo vai tomar. Como seu só de hoje, todo mundo vai tomar. Só de gostoso como fica econômico. Só de gostoso como fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está. Que lindo! Que saudade! Que saudade! Obrigado. Obrigado por vocês, por encher meu coração de amor e saudade. Continuando. Lindo, né? Lindo. Lindo. Olha, mas a Thelma queria te fazer uma pergunta, né? Com todo esse sucesso, né, vendo isso, o filho quer fazer a mesma coisa. Ela foi sua influência. Mas ela te apoiou quando você decidiu ser ator? Porque artista tem uma vida complicada, né? Não, ela quis que o filho fosse um Dr. Barnard. Quem não sabe, o Dr. Barnard foi aquele que realizou o primeiro transplante do coração. Então, eu fui para a faculdade de medicina. Passei em primeiro lugar na faculdade de medicina. Para agradar a mãe. Para agradar a mamãe, para ser aquilo que minha mãe esperava. E aí fui. E quando eu cheguei na faculdade, eu era... hoje seria Dr. House, mas na época eu era Dr. Kilder.
né? Eu interpretava o papel de médico e não dava certo, não ia dar certo de forma nenhuma. A minha sensibilidade é uma sensibilidade artística, eu não ia conseguir ver o drama de um corredor de SUS, eu não conseguiria ver uma criança sofrendo e por falta de medicamento deixar ela de atender. E Arlindo, por que a sua mãe queria que você fosse cientista? Porque ela esperava que o filho dela encontrasse um mal que aflige a humanidade. Ela não sabia que o mal que aflige a humanidade é tão simples de ser encontrado, o antídoto, a vacina. Ela acreditava que através da ciência poderia se encontrar a cura para a dor, para a solidão, para a angústia, para o medo, para o sofrimento. Né? Então ela queria que o filho fosse médico. Mas como que você a convenceu? E ela aceitou? Eu falei, mamãe, eu não posso ser médico, não. Eu estou interpretando o papel do Dr. Kildare House, na época. Então fui para psicologia, mas não se preocupa, não fica triste não, eu vou para psicologia. E fui para psicologia. Passei em primeiro lugar de novo na faculdade. Aí eu ganhei uma casa do ministro chanceler da Gama Filho, Luiz da Gama Filho, e ali eu comecei a fazer a faculdade de psicologia. Me destaquei de cara com trabalhos maravilhosos em percepção, em gestalterapia. Só que eu era, na verdade, o Dr. Sigmund Freud. Eu interpretava o papel do Dr. Sigmund Freud. Aliás, você está me olhando com a cara suspeita, você. Não, eu estou, Rinaldo, se você me permite, tudo bem. Porque a história do Arlindo é muito bonita, né? A história da Márcia, né? Uma filmografia fantástica. Agora, todos conhecem o Arlindo, Rinaldo, né? Pelo trabalho com o Bozo, o trabalho que divertiu muitas crianças. Inclusive você. Inclusive, exatamente, com certeza. Nós Mas eu gostaria aqui, de né? lembrar que o Arlindo Barreto, Brasil, também divertiu os adultos, Rinaldo. No início dos anos 80, né? Quando o cinema tinha o gênero conhecido como porno chanchada. Pera. Você, Thiago, disse que veio afiado hoje para falar. Não e acelerado. Realmente você está afiado. E você disse que iria deixar. Eu vou deixar. Mas por enquanto a gente ainda tem que seguir um pouco mais da história dele, porque vai chegar nessa hora de falar. Não, mas tem a ver com a, seu tem pai a ver com a adorava. Márcia. A pergunta que eu iria fazer tem a ver com a Márcia. Se você me permitir, eu faço, Rinaldo. Porque tem a ver com a mãe dele. O auditório acha que ele deve fazer a pergunta sim ou não? Então tá bom, pode fazer. Olha, eu estou me sentindo um pouco censurado aqui por você, pela direção do programa. Olha! Não, porque você é muito melindroso. Se eu não puder perguntar aquilo que o auditório quer ou não quer saber do Arlindo? Quer saber a verdade ou nós vamos ficar só amaciando aqui, pessoal? Porque na verdade é o seguinte, Rinaldo. 1980... filme Delírios Sexuais. Sim. É um filme que fez muito sucesso no cinema nacional. Olha. 1982, filme Anarquias Sexuais. Sim. O senhor se recorda, senhor Arlindo, desses filmes? Com muito prazer, com muito filmes orgulho, que fizeram inclusive. sucesso na pornochanchada brasileira. A minha pergunta é direta. Márcia de Windsor se envergonhou do filho ter feito pornochanchadas no cinema brasileiro? Minha mamãe sabia exatamente que não havia outro estilo de cinema naquela época. Se eu quisesse aprender a fazer cinema, eu teria que me submeter a isso. Mas o que se fala de pornochanchada não é nem um terço do que nós vemos nas novelas de hoje. Na verdade, eu tirava a roupa para brincar, para fazer comédia, para divertir as pessoas. Era uma brincadeira picante, hein? Nada, seu pai morrer de rir. Eu tenho a cópia dos filmes aqui. Então, seu pai morrer de rir, nos filmes aqui. Me desculpa, Guinaldo. Tá bom. Não vamos amenizar. Mas o que se vê na novela hoje é tenebroso, é muito mais do que isso. Mas o senhor está tentando amenizar o que foi feito nos filmes, eu não teria coragem de fazer uma novela dessa. Mas Arlindo, você acha que você sentia a necessidade de alcançar o mesmo prestígio, o mesmo sucesso que a sua mãe, por isso você se submetia a tudo? Não, eu queria aprender a fazer cinema. E não tinha outro estilo de filme, a não ser pornochanchada. E era muito divertido você ficar pelado para fazer graça. Eu contracenei com mulheres lindíssimas, mulheres maravilhosas, com as quais, uma das quais eu cheguei a casar e tenho um filho maravilhoso, que foi Zélia Diniz. Eu contracenei e tive a oportunidade da bitoca nas mulheres mais lindas desse país. Não era só bitoca, né?
Não era só bitoca, né, Só Arlindo? bitoca. Agora, o Rinaldo, eu tenho uma informação aqui, se você me permite. Eu fui levantar a filmografia do Arlindo, né? E fiz questão de adquirir alguns filmes da pornochanchada dos anos 80. Você não vai querer passar no programa. Isso Olha, realmente... eu acho talvez o horário até permitiria, Não, né? Mas, não. enfim, o que eu gostaria de colocar é o seguinte. Eu fui atrás dos filmes no chamado mercado negro, né? O mercado paralelo, né, dos filmes, porque são filmes que foram recolhidos há muito tempo. E a informação que me passaram é a seguinte, olha, muitos desses filmes, o Arlindo Barreto pagou para tirar de circulação. A pergunta é a seguinte, seu Arlindo, o senhor quis apagar esse pedaço do seu passado? Olha, você está pensando que eu sou William Bonner? O senhor está pensando que eu sou como esses atores globais que se Não, mas o envergonham? William Bonner nunca fez. O William Bonner era um jornalista de respeito, nunca fez filme da pornochanchada. Mas ele pagou uma edição inteira de revista Playboy para tirar a esposa dele das bancas. Eu não tinha dinheiro, Carlos Tazinari. Eu ganhava uma mirreca para trabalhar como ator. Bom. E aprendi a fazer cinema. O senhor não mandou apagar as fitas dos filmes, então? Eu apagar? Eu tô caçando essas fitas. E quem tiver ouvindo esse programa e souber e tiver um DVD, olha, eu compro. Eu acho Porque que eu assisto você... com a minha família. Eu e minha família assistimos juntos e damos grandes risadas juntos. O senhor assistiria com a sua família a pornochanchada ali, todo mundo pelado ali? Não tem problema? Sim! Não, tenho certeza que não. Não, agora em que não. Orlando, nós localizamos no YouTube alguns filmes, né? Sexo às avessas, onde as mulheres fazem papel de homem e os homens fazem papel de mulher. Que isso, o YouTube, tem que bloquear isso aí, pô. Tem que mandar o YouTube tem que tirar bloquear, isso aí, tem que pô, parar isso? com essas novelas Que história é aí essa no aí, ar. pô? Isso sim. Tem que ter censura. Olha a bola. Prostituição, adultério. Vamos seguir, porque ainda tem muita coisa da sua vida e eu já vi que o Thiago veio apimentado hoje. Não, veio apimentar não, eu tô vendo aqui, depois até a grafóloga poderia analisar, viu, Rinaldo? Eu tô achando que o seu Arlindo tá tentando esconder coisas aí, viu, auditório? Tá tentando esconder coisas aqui. Que falar uma coisa. É hora da verdade ou não é a verdade aqui? Letícia, eu quero saber, você acha que o Arlindo Barreto tá tentando esconder coisas da nossa... Não, eu acho que a verdade tem que ser dita, concordo totalmente com o nosso amigo. Muito obrigado, doutora. Entretanto, o Arlindo ele tem um traço na escrita dele que mostra que ele é uma pessoa super instintiva, de instintos bem fortes. E isso é uma coisa completamente natural para o ser humano. E a grande hipocrisia do mundo é que às vezes as pessoas acabam referindo isso com uma maneira que não é tão lícita, tão certa. Então, com todo respeito por tudo, né, enfim, mas que ele de fato tem uma característica, assim, de instintos fortes e de presença instintual forte, isso é verdade. Intuição. Mas isso, ele conecta com as coisas pelo que ele sente. Então, eu acredito que ele tinha uma habilidade naquele momento, naquela circunstância, para esse episódio, muito adaptada para o que ele estava realizando. Então, aí que eu entro com minha pitadinha. Seguindo com o tema vida, como ator, Arlindo Barreto participou de novelas, do seriado infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo e da refilmagem Os Imigrantes. No cinema, foram 25 longas-metragens. Chegou a ser indicado como melhor ator coadjuvante no Festival de Gramado e concorreu ao Urso de Prata em Berlim. Sempre foi um galanteador nato e, ao longo da vida, conquistou o coração de lindas e prestigiadas mulheres. As mais lindas. Você acabou se apaixonando por atrizes? Sim. No rala e rola dessas filmagens, Arlindo? Não. Tá vendo, Catinelli? Mas saiu com muitas delas, hein? Saiu com muitas delas. Pode não querer contar hoje, mas fora dos bastidores rolava muita coisa aí. Eu sei que você é um repórter... Hollywood era fichinha, viu, Rinaldo? Um repórter bem investigativo, um repórter que vai a fundo. E quando eu te dei o tema Arlindo Barreto, eu sei que você estudou muito. Você sabe de muitas mulheres dessas que o Arlindo realmente, na época, chegou a sair? Olha, eu sei de duas atrizes que participavam das pornochanchadas que chegaram a ser amantes do Arlindo ao mesmo tempo.
ao mesmo tempo. Na Estou segunda ele chocada. saía com uma, na terça com a outra, na quarta Quem é? com a outra. Então, eu não estou entendendo, Rinaldi. Você O tem Arlindo. toda a autorização. Não, o Arlindo tá criticando a novela da Globo, que tem adultério, tá criticando a novela que tem o cara que é casado e sai com amante. Mas ele fazia Prostíbulo. coisa pior nos anos 80. roubo, assassinato. Ô Gazinari, eu te autorizo e desafio você a revelar o nome dessas duas. Olha, eu só. Vamos lá, vamos ver se você sabe mesmo. Eu só não revelo agora, porque. Bom, tá. Não, eu só não. Eu vou explicar por quê, vou explicar, viu, Rinaldi? Não, eu só não revelo agora, eu preciso do respaldo do departamento jurídico, se o doutor Hudson, nosso departamento jurídico permitir. Não, porque são pessoas que Pessoal, disseram como é que é? que se falavam processar o programa. Eu não quero processo Não, mas aqui aí, pro Rinaldi. como apresentador do programa, Eu tenho dou que ter razão ao responsabilidade Gavinari, que eu aqui. acho que nós temos que ter responsabilidade Não é? para envolver outras pessoas que hoje podem Eu estar assumo inteira a casadas, responsabilidade hoje jurídica. pode ter uma vida diferente. São avós, hein? Hoje Eu elas posso são dizer avós. duas. Elas Eu são posso avós, dizer as duas. Angelina Muniz, fui casado com ela. Zélia Diniz, fui casado Mas com ela. essas aí são as que você conta. Eu tô falando, o Rinaldi perguntou da parte investigativa. São coisas que você nunca contou. Né? São histórias Gretchen dos também, bastidores. Né? Tem a história, como é que é, Thelma? E a Gretchen? Foi. Casado mesmo, não foi? Não cheguei a consumar o casamento, porque por razão. Que a Eu me Gretchen todo apaixonei mundo por Maria conhece. Odete. Maria Odete, uma moça linda, no tempo que ela era rainha do bombom. Mas por que o... Arlindo, Ela é eu mulher gostaria linda. que você contasse para o povo de casa, que neste eu vou- momento prestigia a nossa audiência, porque o auditório também está aqui vendo você. Agora, você foi casado com a Gretchen? Quase. Por um tris. E você era apaixonado por ela? Foi. Foi? Fui. Eu cheguei a me vestir de Pablo para poder cobrir a ausência do Pablo num show e fui vaiado por todo mundo. Deixa, né? Bom, vocês de casa estão vendo que o nosso convidado é uma pessoa que tem uma história realmente muito complexa, de muitas polêmicas, de muitas idas e vindas e de uma história com certeza também, vocês verão daqui a pouco, de superação. Mas agora eu quero ir para o segundo tema. O tema, neste momento, é o personagem Bozo. Antes, vamos ver um pedacinho deste personagem envolvente que marcou época, interpretado pelo grande ator Arlindo Barreto. Pode rodar. Alô? Quem tá falando? Alô? Quem? Denise. Denise, você tem quantos aninhos, Denise? Alô, Denise, você tem quantos aninhos? Fala mais alto. Mais alto, peraí, só um minutinho, peraí, vem cá. Alô, Denise! Tá bem alto, hein? Melhorou a altura. Caiu a linha, gente. Denise, foi eu subir um pouquinho e acabou, né? Grande personagem, sem dúvida nenhuma, marcou época, o Bozo, né, Aline? A correria e instabilidade da vida de ator e frustrações pessoais fizeram a bebida alcoólica surgir na vida de Arlindo. Uma de suas mais importantes uniões foi com a modelo e atriz Zélia Diniz, com quem teve seu primeiro filho, Diego. O amor por ele levou Arlindo a um desafio maior: fazer as pessoas sorrirem. Atuando na linha de programas cômicos, um dia descobriu que haveria um teste para ser nada mais, nada menos do que o personagem Bozo. Naquela época, o palhaço mais famoso do mundo. Arlindo Barreto sempre foi movido por desafios. Vendo o desânimo dos rejeitados na audição, caracterizou-se e levou o estúdio às gargalhadas. Foi aprovado na hora. Arlindo, quer dizer, eu conheço essa história, mas eu gostaria que o público de casa e o auditório conhecesse. Quer dizer que você, na verdade, vendo que a pessoa que julgava era um americano e que não entendia nada de português,
você fez o estúdio ir a delírio, as risadas, mas aprontando para valer com aquele americano. É verdade isso? É verdade, é a mais pura verdade. Como é que foi isso? Bom, é constrangedor, mas eu posso dar uma ideia, né? Como eu sabia que ele não sabia, eu vou contar. Mas como elas são curiosas, que coisa. Como eu sabia que ele nada sabia de português e não entendia português, eu não entendia porque ele estava ali para escolher aquele que seria o maior palhaço do mundo, o Bozo americano. Então eu só via os palhaços geniais saírem do estúdio chorando. E não sabia por quê. Mas como na época eu fazia direção de imagem, controle massa de televisão, eu fui até o switcher, cheguei lá e perguntei, mas por que esses caras saem de lá reprovados assim, deprimidos, tão arrasados? Eu falei, porque o americano aí não entende nada de português, ele não sabe explicar o que ele quer. Então o Bozo é isso aí, ó, ligou o plict, monitor, e estava lá o palhaço dançando. Alô, criança. Eu falei, mas os gestos assim, e assim, e assim. Mas eu quero saber, não tenta fugir não. Eu quero saber o que é que você aprontou para o estúdio inteiro rir e você ser contratado, mesmo sem ter sido palhaço nenhuma vez. Bom, eu cheguei para ele e disse, bem, meus amiguinhos, o programa do Bozo está no ar, e temos aqui um panaca, para não dizer uma palavra feia, né? E que um dia vai fazer com o Silvio Santos. Você vai pedir pelo amor de Deus, que ele não use areia para fazer em você. Os câmeras vendo isso, imagina, todo mundo saiu de lá chorando, os câmeras quando viram isso, caíram na gargalhada. Você não fez isso? Você ficou falando esses palavrões tudo que você fez. Muito mais do que isso. Quem vê o filme Bingo, Rei das Manhãs, vai ver exatamente isso. Xingou o americano na cara dele. Você ofendeu o diretor americano. Ofendi o americano. Foi uma ofensa. Não, uma ofensa não, várias ofensas. Foi um enxovalho. Palavrões. Quem é ele para vir para o Brasil? Desrespeitou o diretor. Desrespeitei o diretor. Quem é ele para vir para o Brasil e acabar com os nossos colegas artistas brasileiros? Ele estava reprovando todo mundo. Reprovando todo mundo. E você resolveu falar um monte de bobeira no estúdio. Isso. Para o povo que estava do lado rir, você teve essa sacada que o pessoal ia rir e ele ia achar que iam estar rindo da sua piada. Eu achei que ele ia na verdade botar pé de lá e botar para fora do estúdio. Eu só queria vestir a roupa do Bozo para tirar uma foto com meu filho Diego, que era um garotinho pequenininho. Você não tinha pretensão de ser contratado? Nenhuma. E foi contratado porque nesse teu boberol, o estúdio inteiro riu. Por causa daquele ali, ó. Ah, que coisa mais linda. Quando passando pela TVS, eu era humorista, ele disse, olha papai, que palhaço lindo, né? Então eu falei, bom, é bonito mesmo. E aí disseram, ó, por que você não faz o teste? Se você fizer o teste, pintam você de Bozo, vestem você de Bozo. E você tira uma foto, né? E diz assim, um dia seu pai foi o maior palhaço do mundo. E movido pela vaidade, porque nunca vi um palhaço tão bonito como aquele, até surgiu o Patati Patatá. Naquele momento eu fui na valsa. Terminei de maquiar, me aprontei, me vesti, chamei o fotógrafo que eu havia contratado, tiramos a foto e... Muito obrigado, até logo, passar bem. Ops, peraí, não, cara, vai lá no estúdio, mostra pra esse cara. Quem é ele para vir lá da América e espinafrar com os nossos colegas? Vai lá, cara, mostra. Você é comediante, você é louco, bota pra quebrar. Diz tudo aquilo que nós gostaríamos de dizer e não podemos. Na vontade de agradar teu filho, vestindo o personagem, você entrou no estúdio, falou um monte de bobeira, chutou o pau da barraca com o diretor americano e foi contratado porque o estúdio estava rindo da tua bobeira, é isso? Mas não é assim, não. O Silvio Santos, primeiro, ele me chamou na época era no Ibirapuera, no escritório dele, de madrugada, ele acorda às 6 horas da manhã, e primeiro eu tinha brincado com o João Kleber a noite inteira, comemorando o Alegria 83, e ele tomou todas, e ele ficava... Quem? Ele, o João Kleber. João Kleber. Bozo, oi, como é que foi o negócio? Como é que você falou lá para o americano? Aí o povo ria, eu repetia, e no final eu já não aguentava mais de rir, porque o João Kleber é um excelente comediante. Fui para casa, cheguei em casa bêbado, quietinho, deitei na cama, fiquei quietinho, toco o telefone. Olha, lindo! Eu falei, não enche o saco, João. Pum, desliguei o telefone.
prim, tocou o telefone. Eu falei, João, eu preciso dormir, eu vou gravar daqui a pouco. E prim, aí toca, prim. Será lindo aqui o escritório da galeria. O senhor Silvio Santos pede para o senhor vir imediatamente. Era o Silvio mesmo? Era o Silvio mesmo. Eu saí vestindo calça, pulando, calça amarrando. Entrei no jipão que eu tinha, sem camisa, vestindo a camisa e pau na máquina, até chegar. Descia 23 de maio, fazendo loucuras. Eu cheguei lá, parei o carro, nem sei aonde. Entrei, falei com a secretária dele, como é que é o nome dela? A Dona Zilda. Dona Zilda. E ela falou, lindo, pelo amor de Deus. Ele está te esperando aqui. Ele não está sem entender por que você está desligando o telefone na cara dele. Aí eu... Entra. Aí eu entrei, falei, com licença, bom dia. Aí ele falou, eu vi o seu teste. Eu falei, estou demitido. Pensei, né? Estou demitido. Aí ele falou, apertou o botão e apareceram os monitores, como tem aqui, não tão grandes, claro. Todas as cenas, porque os câmeras riam muito de chacoalhar a câmera, mas filmando tudo que eu falava, tudo que eu fazia. Eles mostraram tudo que aconteceu dentro daquele estúdio. E o americano queria um palhaço, ok. Eu falei, você vai ver o que o Silvio vai fazer com o seu ok. Ok, it's wonderful, unbelievable. Né? Quanto mais ele falava, mais eu surtava, porque eu tive um surto ali naquele momento. E eu de costas, Silvio Santos sentado atrás, né? Despachando. E o que você pensava nesse momento? Estou demitido. Que você já trabalhava na TVS, na linha de humor. Na linha de humor. E ganhava... Falou, agora estou demitido de vez. Estou demitido. Eu ganhava para fazer um programa de humor, que é uma delícia, né? Fazer humor, fazer as pessoas sorrirem. Mais do que eu ganhei para fazer a novela Os Imigrantes, Cara a Cara, Gina, Maria, e etc. Mas o Silvio é um homem muito família, muito educado. E muito inteligente. Deve ter te dado no final um puxão de orelha, foi ou não? Ele falou... Desligou, tchic. Aí chegou um momento que eu tinha que virar para trás e olhar para a cara dele. Naquela virada de câmera assim, quando eu olhei para ele, ele estava escrevendo. Você tem uma boca imunda. Você tem uma boca. É verdade. É difícil entender como um homem educado, sendo filho de uma mulher tão elegante como Márcia, que era jurada dele, pode dizer tantas obscenidades. Falei, tá certo, senhor, tá certo. Mas eu fiquei indignado com ver a reprovação dos meus colegas e tentei fazer justiça com suas próprias mãos. Não, Arlindo, não é por aí. Não é por aí. Se você estivesse disposto a mudar a sua linguagem, se você estivesse disposto a aprender, você daria um excelente voz. Tony? Como assim? O que você quer dizer? Quanto é que você está satisfeito com o salário que você recebe aqui na emissora? Eu disse, não é o que eu mereço, mas estou muito bem. Então, e deu, né? O dobro. Olha só, eu confesso que quando eu assisti o filme, passou essa cena, eu falei, não é possível, isso aí é mentira. Então eu tinha realmente essa dúvida para tirar com você, então é verdade. É verdade. Bom, e como já foi falado aqui, né, de ator de tema adulto para personagem infantil, a mudança assim drástica, como é que isso foi na sua cabeça? Eu tive que buscar isso na insanidade das crianças, né? Eu vejo o Reinaldo brincando com o filho dele, né? Você pode contar aquele caso do Pum? Pode, claro. Conta então para mim. Eu não sei qual caso você quer. Você que falou assim, você já imaginou se a gente comesse um sabão e soltasse um pum, ia sair uma bolha de sabão. Quase que caiu no chão de rir, né? Aí você vê como é que criança gosta de uma besteira. Mas em busca da perfeição, morou meses no circo para aprender a arte de entreter e fazer o público rir. Aprendeu trapézio, globo da morte e atuou com animais. A busca pela liderança em audiência e a carga de trabalho sobrecarregava os artistas que interpretavam o palhaço, que ficava quase 8 horas diárias no ar, ao vivo. O ritmo incessante foi distanciando o artista da família, que logo viu seu casamento ruir e o seu filho se distanciar. Ao mesmo tempo, o pior aconteceu. A morte inesperada da sua mãe, o alicerce que mantinha a família unida, após um ataque cardíaco fulminante, foi a gota que faltava para realmente o coração
a mente e a sobriedade do Arlindo Barreto ruir. Nós temos aqui um segundo VT, mas este eu acho que vai tocar fundo ainda mais no seu coração. Manda bala. Eu hoje inicio o nosso quadro, fugindo um pouco às normas do quadro, respondendo a uma carta. Esta não pode deixar de ser respondida. É claro, Sr. Carlos, que existe racismo neste país, infelizmente, desgraçadamente, e de uma forma terrível. No nosso país, é uma coisa escondida, é uma coisa hipócrita, disfarçada, subreptícia. É lamentável. Neste quadro, Sr. Carlos, aqui não existe racismo. Felizmente, não. Vocês veem que a mãe dele também era uma mulher de muita personalidade, uma personalidade muito forte. Mas o que eu disse que esse acho que eu ia tocar fundo no seu coração é porque depois deste programa, Arlindo, é que sua mãe foi para casa, para o hotel, né? Isso. E teve um ataque cardíaco fulminante. Fulminante. E ela guardava o remédio contra o infarto. Nunca me contou que tinha problema de coração, para não preocupar os filhos. E ela esqueceu em qual das 200 bolsas ela guardou o remédio. De tão elegante que ela era, esqueceu. E aí ela viu que não ia dar tempo, ela deitou na cama do hotel e foi para os braços do Senhor. E aí eu recebi o telefonema de madrugada. E eu, pô, Arlindo? Sim, sou eu. Você está fazendo aí deitado, cara? Eu falei, o que eu estou fazendo deitado? Eu estou dormindo, olha bolas. Você não vai no enterro? Eu falei, enterro de quem? Da sua mãe. Você está dizendo que minha mãe morreu? Não te falaram, não? Não. Estou sendo, pela primeira vez, comunicado disso. De uma hora para outra, isso mexeu muito com a sua cabeça, né, Arlindo? De uma hora para outra, não. Naquele momento, o chão se abriu debaixo dos meus pés. Porque eu estava em produção com ela, um espetáculo lindíssimo, chamado Ensine-me a Viver. Uma peça inglesa chamada Harold and Mohan, onde eu fazia o filho dela. E vendemos tudo que tínhamos para poder fazer uma turnê pelo Brasil. Naquele momento, ela era minha colega de trabalho. Fazíamos bailes debutantes para o Brasil inteiro. Uma beleza. E naquele momento, o Diego amava minha mãe e adoraria poder estar do lado dela. Naquele momento, eu sabia que eu ia passar por uma via crucis dolorosa, muito dolorosa, porque a hipocrisia humana haveria de se manifestar da forma mais cruel possível, que é mostrado no filme também. Pessoas que nunca nos visitaram, de repente estavam lá. Milhares de pessoas querendo ver minha mãe no caixão. Ela é linda. Eu mandei lacrar o caixão. Falei, vocês não foram visitá-la em vida. Não está mais aqui. Ela foi viver lá no céu. Ela está morando com Jesus. Não paga água, aluguel, nem conta de luz. Eu já vi você contando a sensação. Se não quiser contar, não conte. Mas eu já vi você contando algumas vezes a sensação que me tocou profundamente quando você viu a sua mãe ali É terrível. Morta no caixão. É terrível. Porque eu fui a única pessoa autorizada para entrar no quarto. Antes da polícia, antes de qualquer pessoa. E vi minha mãe nua. Coisa que até então não via. Eu via ela de calcinha, sutiã, espartilho, coisa e tal. Mas minha mãe nua, né? Caída com um sorriso nos lábios. Era difícil acreditar que ela não estava mais ali. Eu sentei do lado da cama, pus a mão, tirei o pulso dela, não havia pulso. Ela estava gelada. A morte para mim é muito fria. Eu toquei no pescoço, não havia pulsação. Eu toquei no rosto dela. Eu abracei com ela, encostei a cabeça nos seios dela. Aquele calor que me alimentou tanto tempo não estava mais ali. Havia se despegado. E eu não conhecia o que eu conheço hoje. Eu ficava me perguntando, para onde que foi? Eu tinha uma estátua linda, dura, rígida, fria, diante de mim. E rever essas imagens
dela no último programa em vida, tanto tempo depois deve mexer muito com você, né? Sim, porque minha mãe tinha um quadro, Flávio Cavalcante, um quadro chamado Meu Neto é uma Graça, onde o primeiro neto, é claro, era o dela, o Diego. Então, ela chegava e dizia, por que meu neto é uma graça? Os vovós é que iam defender os netos, né? Minha mãe, quadro. É o quadro. E aí um senhor escreveu e falou, Dona Márcia, é impressionante como só crianças brancas a senhora apresenta. E as negras? Será que elas não são uma graça? Aí minha mãe virou uma fera. Ela virou uma fera. Aí ela falou aquilo que a novela de hoje mostra de uma forma tão feia, tão vulgar, tão baixa, sobre o racismo. Valcir Carrasco hoje escreve sobre esse tema, sobre essas diferenças, sobre essas, como é que a palavra que eu uso, essas desinclusões, né? E ela foi tão elegante na forma de dizer, ela disse, eu não apresentei porque ninguém mandou. Porque se mandasse um netinho pretinho, eu teria imenso prazer em apresentar. Do álcool, o intérprete de Bozo passou a buscar uma fuga em algo mais forte, a cocaína. Como superar a dependência e a depressão e ao mesmo tempo fazer as crianças sorrirem? Rinaldi, eu cheguei no topo acreditando que no topo eu não teria mais problemas. Mas é um ledo engano. Ledo é a palavra portuguesa, quer dizer, engraçado. É um engano engraçado, porque quando eu cheguei no topo, aí é que eu vi que os meus problemas haviam começado. Eu olhei ao redor e vi um vazio imenso. E uma solidão tremenda, eu era muito invejado. Eu era líder de audiência o dia inteiro na televisão. Eu queria voltar um pouco atrás, no episódio da sua mãe. Arlindo Barreto, foi aí que a droga entrou na sua vida? Você pode falar pra gente? Ali saiu uma parte de mim. Foi cortado um cordão umbilical. E eu vi que quem é o Arlindo? O Arlindo era o filho da Márcia de Windsor. Mas cadê a Márcia de Windsor? Agora não existe mais. Então, eu, como homem, eu fiquei desestabilizado. Foi a primeira parte. A outra foi chegar em casa e ouvir da minha mulher, depois de trabalhar o dia inteiro, eu casei para ter um marido ao meu lado, para estar do meu lado. Eu não casei para ver meu marido vestido de palhaço na televisão. E, Arlindo, assim não dá, velho. Não é esse marido que eu sonhei. Né? E meu filho, eu acordava ele para dar os mais lindos presentes, a espada de Grayskull, o castelo de She-Ra, o gato guerreiro. E ele dizia, papai, você brinca com todas as crianças do Brasil inteiro, você só não brinca comigo. Eu falei, calma, filho, eu vou chegar lá. Thelma queria fazer uma pergunta? Sim, mas na verdade é sobre a questão do reconhecimento, porque você viu a sua mãe que tinha um baita reconhecimento, as pessoas paravam, porque ela estava ali, né? Era o rosto dela sempre na TV. E muitos artistas precisam desse reconhecimento, é uma resposta do trabalho. Mas no seu caso, assim, todo mundo conhece o Bozo e poucas pessoas conhecem o Arlindo. Eu quero saber se te incomoda, talvez até hoje, a fama do personagem e o anonimato do ator. É o contrário. Eu me orgulho muito de ter dado vida ao personagem Bozo e ter apagado, diminuído para que ele crescesse e se tornou o sucesso que foi. Eu não usei o Bozo como uma plataforma para me tornar cantor. Eu não usei o Bozo como uma plataforma para me tornar um vendedor do carnê, do baú da felicidade. Eu não usei o Bozo para me tornar um apresentador de si, não. Eu usei o Bozo para trazer alegria, para fazer as pessoas sorrirem. Porque fazer chorar é muito fácil. Thiago? Mas tem um fato que chama a atenção, Arlindo, que quando você começou a dar mais audiência na TVS, que na época no horário estava em terceiro lugar, você levou a emissora para o primeiro lugar. Primeiro lugar. Ao mesmo tempo, as portas começaram a se fechar para sua mãe, Márcia de Windsor. E nós sabemos que meses antes do seu falecimento, ela tinha o sonho de protagonizar uma novela na Rede Globo. E este papel não foi dado a ela. Na sua opinião, o sucesso do Bozo decretou o fim da carreira de Márcia de Windsor? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A minha mãe foi chamada para fazer Quem Matou Salomão Rayala,
né? Aquela novela. E ela foi lá com o Gucci, Saint Laurent dela, e sentou para o Márcio Bandarra, que era o diretor de elenco, e para saber o cachê dela. Quando ela soube o valor do cachê, ela levantou, tirou as luvas dela e disse: Márcio, o que você me oferece não paga nem as luvas que eu uso, por favor. Doutora Letícia Radaik, observando o Arlindo, o que você poderia dizer? É muito interessante, né? Ele está revelando aqui para a gente uma coisa que tem bastante na escrita dele, que é a característica da busca ainda da mãe, né? Daquele afeto que vem dos instintos fortes. Então, eu acredito muito numa similaridade. A mãe dele era uma mulher muito forte. E eu acredito que ela tenha passado toda essa característica, porque na sua escrita tem isso realmente, aquela busca, aquele gostar da mãe, aquela coisa profunda, né? Você tem um traço na sua escrita que se chama traço de aferramento. É o traço de conexão com a via materna, muito característico, muito forte. Então, eu tudo sempre que você fui tá um ético falando... assumido. Eu sempre assumi isso numa boa. Muito bom, muito bom. Né? E com minha filha, eu digo que eu tenho um complexo de Elétra. Ela que tem complexo de Elétra comigo. Ela falou: pai, você elevou muito o nível. Eu falei: como assim, filha? Ser igual. Toda moça procura um marido igual ao pai. Como é que um dia que vai achar um homem igual a você? Isso não se faz. Bom, você está acompanhando a trajetória deste que é um grande artista, apresentador, ator, filho de uma grande atriz, Márcia de Windsor, que tem uma vida cheia de altos e baixos, de muita polêmica, e ainda temos muita coisa para contar. Ainda queremos revelar quem é o convidado misterioso, quem é essa pessoa que teve grande influência na vida dele. Respeitado homem de Deus hoje, pastor, teremos muitas e muitas coisas que você vai se emocionar. Não perca, porque a continuidade da história deste homem, você assiste aqui no nosso programa amanhã. Olha, eu só posso dizer o seguinte: o convidado misterioso, Rinaldi, vai revelar uma bomba sobre a história do Arlindo que vai parar o Brasil. Me fala hoje, como é que você é recebido por pessoas que vão atrás de uma pregação, de uma palavra, e chegam e encontram um palhaço? E eu vi que você usa esse artifício de palhaço, que é muito legal. Como é que é a recepção? Quem estava lá não era o intérprete do palhaço, era um viciado, era uma pessoa totalmente transtornada. Arlindo Barreto, você não se arrepende de ter enganado todas as crianças do Brasil? Se eu não tivesse nascido de novo, eu iria levar você lá pra fora pra gente se gestionar na rua, tá? Tem alguma coisa que foi muito diferente da história da vida real e que foi para o filme e que você se decepcionou? Mesmo não mostrando tudo que você queria, o filme inspirado na sua vida assim, foi sucesso de bilheteria, cinema lotado, e recebeu uma crítica incrível, dizendo que foi o melhor filme brasileiro desde Cidade de Deus. Isso é sensacional, né? E você esperava isso, ou pelo menos algo parecido? Não. Eu queria que o nosso convidado agora pudesse virar para que o país soubesse quem é o nosso convidado misterioso. Continua amanhã a história de Arlindo Barreto.